Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Que alegria pronunciar essas palavras. Bora sextar, minha gente. Mas antes, é o momento de se informar e trocar aquela boa prosa, porque tá começando o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe, na próxima 1 hora a gente coloca em pauta todos os assuntos fundamentais para pensar um país mais justo, igualitário para todas as pessoas. Então por aqui a gente fala sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, direito dos povos e muito mais. E é claro, sem deixar de lado os assuntos que estão pegando fogo quente do Brasil. A gente fala assim sobre economia, sobre política exterior. Tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô aqui para sextar contigo, não sem antes saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Se liga só. Mega espionagem dos Estados Unidos contra Lula. É assim que Fernando Moraes define as mais de 3.000 páginas de documentos que o país norte-americano levantou ao longo de 50 anos sobre o presidente brasileiro. Moradores de favela ficam mais uma vez em fogo cruzado, é o que afirma a coordenadora do Rio de Paz sobre a mega operação em comunidades no Rio de Janeiro. Vamos conhecer Dona Val e os cantos da lavoura cacaueira em Ilhéus, na Bahia. Movimento lança em Brasília campanha para aumentar a presença de pessoas negras progressistas no Legislativo. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. E o Bem Viver, mais uma vez, tem o prazer de receber o escritor, jornalista Fernando Moraes, ele que é um dos mais prestigiados biógrafos do Brasil, responsável por lançar livros como Olga, Chateau, o Rei do Brasil, Um Mago, além da biografia do presidente Lula, que já tem o primeiro volume aí lançado, e estamos na expectativa da segunda parte, que deve sair ainda esse ano, como ele próprio, Fernando Moraes, adiantou pra gente em outra oportunidade. Antes de tudo, Fernando, obrigado pela disponibilidade e por atender a gente aqui do Brasil de Fato mais uma vez, hein, amigo? É um prazer sempre poder estar com vocês, falar com vocês e particularmente para tratar de um assunto da relevância que a gente vai conversar hoje, que é essa mega espionagem sobre o presidente, particularmente sobre o presidente da República. Mega espionagem, eu acho que faltam adjetivos para a gente entender a dimensão disso. Para quem não está acompanhando, Fernando Moraes foi o responsável por trazer essa informação de que os Estados Unidos, desde 1966, monitoram o presidente Lula, levantando mais de 819 documentos que somam mais de 3.000 páginas sobre o presidente Lula, na época que nem era presidente, ainda estava se formando como sindicalista ali na época da ditadura. Sempre bom lembrar que esses números, né, de 819 documentos, mais de 3.000 páginas, contemplam esse período que vai de 66 até 2019. E de 2019 para cá ainda tem alguns anos que pode deixar ainda maior esse número. Enfim, vamos por partes. Primeiro, Fernando, conta um pouquinho como que o senhor chegou, como o senhor teve acesso a esses números e se você se surpreendeu com a dimensão, se esperava tanto. Olha, eu me surpreendi muito. E tem uma passagem curiosa, o primeiro volume do Lula, que um dia me ocorreu uma curiosidade. Quem será que descobriu o Lula primeiro? O Partido Comunista ou a polícia? Porque o Partido Comunista andou de olho nele durante muito tempo e ele acabou se recusando a se filiar ao partido. E a polícia também andou atrás do Lula desde cedo. E eu tinha uma curiosidade, queria saber quem chegou primeiro, quem viu primeiro. E cheguei à conclusão de que tinha sido a polícia. Só que agora, com essas informações que vêm de Washington, eu descobri que não foi a polícia, foi a CIA. Porque a polícia, o primeiro registro do Lula no DOPS é um registro de 74. Se a CIA estava espionando o Lula desde 66, ela já sabia, ela já temia que o Lula viesse a ser o que virou muito antes da polícia e muito antes do partidão. Então, eu na verdade, me animei a fazer esse trabalho, a tentar fazer, né? Porque
não sabia se ia dar certo, quando eu fui entrevistar o Julian Assange, que estava ainda exilado na Embaixada do Equador em Londres. Eu fui, fiz uma longa entrevista eu tinha um blog, algumas pessoas se lembram, Knockout, e foi uma entrevista feita para o Knockout, e depois de conversar longamente com o Assange, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, que era o seguinte: olha, se ele, apesar de ser um especialista, um técnico de alta qualificação, ele conseguiu abrir segredos dos Estados Unidos para o mundo inteiro. Mundo inteiro. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas será que eu não consigo do Lula? Será que eu não consigo do Lula? E descobri o caminho, descobri que a legislação americana tem brechas que te permitem. É algo semelhante ao habeas data que foi criado aqui no Brasil. Dependendo das circunstâncias, você pode requerer a sua ficha, sua capivara nos órgãos de segurança. Eu resolvi ir atrás e aí descobri que eu não podia, que um estrangeiro não pode pegar um estranho, não um estrangeiro, um estranho, eu não posso, por exemplo, requerer suas informações. Tem que ser você ou um procurador seu. E quando eu descobri isso, o presidente já estava preso. O presidente Lula estava preso. E numa das viagens que eu fiz a Curitiba, eu pedi a ele que me desse 16 folhas de papel assinadas em branco, o que implica uma confiança que eu não terei como retribuir, porque as pessoas dizem: eu não assino papel em branco para ninguém. E ele assinou 16 folhas em branco. Por que 16? Porque os Estados Unidos têm 16 agências de inteligência, voltadas para as mais diferentes atividades. E consegui folhas assinadas, cheguei aqui em São Paulo, preenchi essas folhas e dei para um pesquisador. Nós contratamos, a editora contratou um pesquisador especializado nessa área nos Estados Unidos, e os Estados Unidos empurrando com a barriga, empurrando, dizendo que a gente tinha pedido muita coisa, que ainda não estava pronto. Aquilo me pareceu muito suspeito, porque hoje em dia, com informática, se você puser o meu nome lá, aparece. Se puser o seu nome, se existir, aparece. Mas eles foram empurrando com a barriga, foram empurrando. Eu cheguei a pensar como isso atravessou todo o governo do Trump. Eu cheguei a pensar, paranoia, né, que isso pudesse ser uma objeção do governo. Não vão ajudar essa canalha brasileira e tal. E aí eu podia contratar um escritório de advocacia, ou britânico ou norte-americano, para poder levantar esses dados para mim. E coincidiu de um grande escritório anglo-americano que está defendendo, veja você, as coincidências, que está defendendo o povo de Brumadinho e o povo de Mariana no processo contra a Vale lá nos tribunais de Londres, porque a Vale escapuliu para a Inglaterra para não ter que pagar aqui uma dívida de 10 bilhões. E por uma dessas coincidências, eu sou nascido em Mariana. Então, eu, além de tudo, me sinto representado no processo lá de Londres. E aí, eles toparam,
me defender minha causa nos arquivos americanos, sem cobrar, do mesmo jeito que não cobram dos moradores de Mariana e de Brumadinho, não cobraram de mim um tostão. Aliás, fizeram um contrato, que eu estou vendo aqui em cima da minha mesa, fizeram um contrato dizendo que era pro bono, que eles não poderiam cobrar nada de mim, em hipótese alguma. E aí, na semana passada, eles disseram, olha, tem uma grande notícia para você, saiu a lista, não saíram ainda os documentos, saiu a lista com os documentos. Eu falei, o que isso significa? Significa o seguinte, que eles têm 20 dias prorrogáveis por mais 20 para te dar os documentos que aparecem nessas listas que eles estão te dando hoje. Então, eu acho que mais 2, 3 semanas a gente tem isso na mão. Apenas 3.000 páginas para o senhor se debruçar aí, escrever tudo, e a gente vai ficar sabendo naturalmente aí nessa parte 2 da biografia do Lula. O que o senhor espera? O que pode ter nesses documentos? O que você imagina que eles podem estar guardados? Olha, é muito difícil saber, porque você não sabe exatamente o que eles estavam buscando. Então, tem passagens lá em que eles dizem registros de conversas entre o presidente Lula e a presidente Dilma. Bom, o presidente Lula e a presidente Dilma conversam há 20 anos. Conversam em público, conversam na televisão, conversam... Então, para caber num arquivo de documentos secretos, o que terá havido nesse diálogo? Tem coisas assim muito suspeitas. Tem lá, a uma certa altura, eles dizem diálogos do presidente Lula com militares brasileiros sobre Petrobras. O que será isso? Será que é pré-sal? Por que os Estados Unidos estariam interessados numa conversa do Lula com um general brasileiro para tratar de petróleo? É muito difícil você dizer. É difícil porque você pode se enganar completamente. Então, como falta pouco tempo, eu prefiro segurar a minha ansiedade para saber logo o que vai ser. Fernando Moraes, isso chama um pouco a atenção, todo esse esquema aí de quantas décadas de monitoramento. Poucos dias depois a gente ter se deparado com essa notícia desse atentado contra o presidente Trump e os questionamentos aí se a CIA, se a segurança, se a inteligência estadunidense de fato estava aí atuando. Te causa um pouco de perplexidade ver que ao mesmo tempo eles têm todos esses braços para estar monitorando países vizinhos, lideranças que nem são lideranças no país ainda, enquanto ao mesmo tempo estão aí, não têm condições de dar segurança aí para os pré-candidatos à presidência. Dá para fazer um paralelo nesse sentido? Olha, é muito difícil saber o que estavam bisbilhotando, mas ao mesmo tempo é muito fácil aceitar, reconhecer que eles têm agências montadas para isso desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu sou capaz de passar aqui 1 hora, 2 horas, relacionando casos que eu conheço de trabalho da CIA. Em Cuba, o que a CIA fez em Cuba ao longo dos últimos 60 anos dá uma biblioteca inteira. Então, os Estados Unidos têm essa obsessão pela espionagem por uma razão, não é por casualidade, não, é por um espírito colonialista, né? Eles se consideram donos de todos nós. Então, é natural que o dono vigie o boi. Sabe, que o olho do dono vem engordar o boi aqui. O presidente João Goulart foi derrubado por eles. Sabe, dizer que foi fulano, Beltrano, foi Magalhães Pinto, que foi Carlos Lacerda, foi coisa nenhuma, foi a CIA, foi os órgãos de inteligência americanos. Hoje está provado isso. Então, não surpreende que haja uma quantidade tão grande e nem que eles tenham coberto um espaço tão extenso, bisbilhotando a vida dele,
como você bem lembrou, quando ele ainda nem era uma estrela sindical. Ele estava começando a vida sindical dele quando a CIA já estava de olho montada em cima dele. E sobre isso, Fernando, alguma questão por não ter sido solicitado posteriormente, depois de 2019, esses últimos 5 anos, 2020, 2021, 2022, 2024, isso permanece em sigilo? Você vai ter acesso a esse monitoramento também desses anos mais recentes? Olha, assim que eu receber esse material, que também eu não quero pedir o outro sem receber esse, porque eles podem se vingar e não me passar esse. Então, assim que eu puser a mão nesse material aí, eu vou entrar com outro pedido, considerando de 2019 até 2024. Vou esperar até mais um pouco. Terminar o primeiro mandato do Lula, o terceiro, da segunda fase. Fernando, comparando lá os 29 telefonemas grampeados da então presidenta Dilma Rousseff, lá que o Wikileaks, né, bem citado já na nossa conversa, revelou pra gente, aquilo foi uma gota de água, comparado a esse oceano de investigações que o senhor está revelando para nós. Ah, certamente, certamente. E acho que não devemos desconsiderar o fato de que ela está também nesse pacote. Sabe? Eles fizeram questão de, no rol que mandaram para mim, de dizer conversas do presidente Lula com o presidente Dilma Rousseff. Se fosse conversa sobre cafezinho, sobre chimarrão, sobre, sabe, não ia parar nos arquivos da CIA. Então, certamente vai vir coisas aí que digam respeito à presidente Dilma. E o senhor não ficou curioso se o seu nome, por acaso, também não está nessas investigações? Pois é, eu fiquei preocupado com isso. Eu vou fazer um teste semana que vem. Meu visto de entrada nos Estados Unidos venceu. Então eu vou renovar. Vou ver se eles continuam me dando visto de entrada. É uma boa maneira de saber se meu nome está ou não está pendurado lá. Na prova dos 9. Fernando Moraes, e qual a expectativa que o senhor tem em relação ao governo brasileiro para se posicionar diante desse caso? A gente já viu a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também aí se manifestando, obviamente contrariando, criticando essa postura, mas você espera que o governo brasileiro tome alguma postura diante dessa revelação? Olha, eu acho que para o governo, como é um governo responsável, eu acho que o governo só deverá tomar alguma iniciativa na hora que vierem os papéis oficiais. Porque o que eu tenho até agora é uma relação do que tem, não é o documento. Então, se aparece um documento com o selo da CIA ou do FBI, transcrevendo uma conversa entre o presidente Lula e a presidenta Dilma, tem nenhuma dúvida de que entra, é isso que a Gleisi disse hoje, que é preciso olhar com olhos espertos se não houve aí uma violação da soberania brasileira nessas investigações. E o senhor chegou a conversar já com o presidente Lula? O senhor levou essa informação? Foi por ele? Não levei. Ele estava fora do Brasil e se ele vier, como eu tenho cópia de tudo aqui, se por acaso ele vier passar fim de semana em São Paulo, eu vou ver se arranjo uma meia horinha dele para levar os documentos lá para ele ver. Certamente também está muito curioso, né? Tá. Você sabe que não é a primeira vez, né? Eu um ano e meio atrás, eu estou fazendo um trabalho sobre aquele carrasco nazista que era chefe de segurança da Volksstengel, Franz Paul Stengel, e estava olhando lá as relações de delação que eles faziam para os órgãos de segurança, e eu achei que era só do pessoal da Volks. Só davam os peões da Volks que faziam agitação. E aí estou olhando uma folha de papel lá e bato o olho, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu levei para ele e falei, presidente, olha aqui, quem é que está nessa folha? Ele olhou e não deu muita confiança. Ele falou assim,
Nós do sindicato estávamos careca de saber que eles adotavam métodos nazistas na Volks para vigiar os operários. Impressionante. Impressionante. E, Fernando, agora para fechar nossa conversa, já que o senhor vai estar diante aí de simplesmente 3.000 páginas para ler nos próximos dias, será que a gente vai ter que ter uma postergação da segunda edição aí do volume 2, dessa segunda edição da biografia do presidente Lula? Não, eu vou tentar, ao contrário, eu vou tentar me livrar dos trabalhos paralelos que eu estou fazendo e pegar na enxada e arrancar minhoca. Porque quanto mais rápido sair, tanto melhor, porque senão também é uma ansiedade muito grande. Sai o livro, não sai todo mundo, o presidente me cobra, sabe? Todo mundo, o editor me cobra, o editor, sabe, quer saber do livro, o personagem quer saber do livro, jornalista, os amigos, todo mundo. Sai na rua, a pessoa pergunta, e aí o livro? Entra aqui na internet, põe uma coisa qualquer. Pois agora, esse negócio do Lula, das informações, e veio logo um embaixo dizendo o seguinte, mas isso não vai atrasar o livro não, né? Então, tentar fazer o mais depressa possível. E estaremos aqui fazendo uma pressão suave e amigável também para sair, porque está todo mundo muito curioso. Fernando Moraes, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato, obrigado. Viu, amigo? As suas ordens. Aqui, quando precisar, tu caça, me caça. Vamos atualizar então qual é a situação do Planapo, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Havia uma enorme expectativa para o lançamento por parte do governo federal, que deveria ter acontecido essa semana, mas mais uma vez foi adiado esse lançamento. É a segunda vez que isso acontece em menos de um mês. A nossa reportagem conversou com fontes do governo federal que afirmam que o motivo foi a falta de acordo sobre o PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, uma reivindicação de todo o movimento pela agroecologia que exigia que, ao mesmo tempo que fosse lançado o Planapo, também deveria ser lançado o PRONARA. Segundo as entidades, são duas coisas que precisam caminhar conjuntamente. A gente vai saber mais detalhes do que aconteceu, quais são as frustrações e também as expectativas. Nosso repórter Douglas Matos está por dentro e explica pra gente. Em reunião do Conselho Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, realizada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, movimentos populares e entidades de agroecologia questionaram a prioridade do governo em relação à produção de alimentos saudáveis. As críticas ocorrem após mais um adiamento do anúncio do Planapo, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que tinha lançamento marcado para esta quinta. A cerimônia foi suspensa devido à negativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em aceitar a incorporação do PRONARA, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, no escopo do Planapo. Paulo Petersen, coordenador executivo da ONG Agricultura Familiar e Agroecologia, integrante do núcleo executivo da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, reclamou da postura considerada intransigente do Ministério. A gente estava com um plano pronto para ser lançado e o Ministério da Agricultura disse que não assinava aquele plano, mas isso depois de conversado dentro de vários espaços democráticos. Esse programa foi construído, inclusive, com técnicos do MAPA. Esse posicionamento do Ministério da Agricultura é incompreensível. Cássio Trovato, coordenador geral de transição agroecológica do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, destacou o ineditismo da postura considerada radical do Ministério da Agricultura em relação ao PRONARA, o que teria provocado espanto nos membros da Câmara Interministerial sobre Agricultura e Produção Orgânica, que reúne 14 ministérios e outros 9 órgãos do governo. Todos ficaram assustados com a situação. Assustados primeiro porque assim, nós estamos vivendo uma situação inédita. Todos os outros 2 planos anteriores tinham a iniciativa de instituir o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos. Dessa vez, nós não estamos conseguindo lançar o Planapo porque é uma recusa antecipada de um ministério com relação a essa iniciativa. Prioridade no discurso, mas não na prática. Paulo Petersen questionou a prioridade do governo em relação à agenda da agroecologia. Esse episódio é revelador de algo mais amplo. Ele é revelador do fato de que
uma política de agroecologia foi uma grande conquista, ela dialoga com prioridades do governo brasileiro. Ao mesmo tempo que a gente tem essa prioridade, e essa foi uma das conclusões da nossa reflexão de hoje da manhã, que nós não vemos correspondência entre essa prioridade e a força que está se atribuindo à Política Nacional de Agroecologia e seus espaços. A gente vê muita fragilidade. Petersen destacou ainda o esvaziamento do Conselho de Agroecologia por parte de representantes do governo. O Brasil, de fato, entrou em contato com o Ministério da Agricultura, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem. O espaço continua aberto para posicionamentos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, em Brasília. Locução, Douglas Matos. A gente vai seguir com o Douglas, mas agora a gente volta para São Paulo para falar sobre um protesto que aconteceu aqui na capital paulista contra a privatização da Sabesp, a Companhia de Água e Saneamento Básico do Estado. A gente vem atualizando esse caso, que na verdade é um desejo antigo de diversos setores aqui, que se consolidou agora sob essa gestão de Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo do Republicanos, né? Como a gente já repercutiu devidamente aqui, quem comprou a estatal foi a Equatorial, um grupo que não tem lá a melhor fama quando o assunto é prestação de serviços básicos para a população. A gente vai saber melhor como foram esses protestos aqui em São Paulo. A nossa repórter Gabriela Moncal esteve junto com os manifestantes, conversando, entendendo quais são as reivindicações, e Douglas Matos então volta ao Bem Viver para explicar melhor o que aconteceu ao longo dessa quinta-feira aqui em São Paulo. O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Sintaema, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e a Frente Povo Sem Medo fizeram um ato nesta quinta-feira contra a privatização da Sabesp, em frente à sede da empresa Equatorial Participações e Investimentos na Zona Sul de São Paulo. Sem concorrentes, a Equatorial comprou por 6 bilhões e 900 milhões de reais a participação de 15% na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Assim, se tornou a investidora de referência da maior companhia de saneamento do país. No ano passado, o lucro da Sabesp somou mais de 3 bilhões e meio de reais. Para controlar a empresa privatizada pelo governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, portanto, a Equatorial deve desembolsar um valor equivalente a apenas 2 anos de lucro já oferido pela estatal. Com faixas e galões pintados de marrom, representando água suja, os manifestantes discursaram na frente dos grandes prédios espelhados dos complexos empresariais na Avenida das Nações Unidas, diante de um fluxo contínuo de trabalhadores que chegavam ao serviço. José Antônio Fagian, presidente do Sintaema, não poupa críticas à Equatorial e a todo o processo de privatização. Uma empresa do setor elétrico está comprando a Sabesp num processo, no nosso entendimento, e com as provas, né, e indícios que a gente acumulou durante todo um ano e meio, que foi quando começou o processo de privatização. Então, um processo cheio de irregularidades, cheio de ilegalidades e inconstitucionalidades, enfim, um monte de problema, inclusive agora no final, né, com um único concorrente, numa oferta, né, absurda, que a ação foi vendida, né, os 15%, as ações elas foram vendidas abaixo do que inclusive se negociava na Bolsa. De acordo com Fagian, o sindicato contratou uma consultoria financeira para fazer uma avaliação da empresa e se chegou ao valor de R$ 84 por ação. Ele lembra que no dia da oferta, os papéis da companhia estavam sendo negociados na Bolsa a R$ 74 e a Equatorial ofertou R$ 67. Criada no fim da década de 90 no âmbito das privatizações impulsionadas pelo PND, o Programa Nacional de Desestatização, a Equatorial atua principalmente no ramo de energia. Atualmente opera concessionárias de distribuição de energia em 7 estados brasileiros. Em saneamento, porém, a experiência é de apenas 2 anos. Em 2023, a companhia teve um lucro líquido de mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais. O maior temor é que a privatização cause um aumento da tarifa, como salienta Moisés Ribeiro, da coordenação do MTST. Em todos os lugares onde a água foi privatizada, a tarifa aumentou. Para a população periférica, que tem uma grande dificuldade, a população sem teto, de já pagar as tarifas que existem hoje,
ter a tarifa aumentada é uma consequência imediata, isso vai pesar no bolso daqueles que mais precisam do acesso à água. Além do aumento na conta, Ribeiro também chama atenção para o risco de queda na qualidade da água nas torneiras, a exemplo do que, segundo ele, também ocorreu em todos os lugares onde o serviço foi privatizado. O militante do MTST aponta ainda que o processo de privatização foi duvidoso em todas as etapas. Entre as críticas está a tramitação do projeto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, considerada muito rápida. Além disso, ele ressalta que a empresa que arrematou a estatal não é do ramo, carregando uma faixa com os dizeres Equatorial igual Enel da Água, fazendo referência à empresa privada que deixou várias regiões de São Paulo dias sem luz no ano passado. O ato caminhou pela calçada que beira os edifícios empresariais. Os organizadores afirmam que os protestos vão continuar, porque a luta ainda não acabou. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos. Agora a gente vai para o Rio para falar sobre um evento que dominou parte da semana. Tudo começou ainda na segunda-feira, dia 15 de junho, quando foi deflagrada uma mega operação idealizada pelo governador do estado do Rio de Janeiro, que ocupou 10 comunidades. Bom, essa operação pode se expandir ainda mais, foi o que declarou o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, em entrevista coletiva durante a semana. A mega operação, chamada de Ação Ordo, conta com a atuação de policiais civis e militares do Rio de Janeiro e não tem previsão para acabar. O intuito da ação é combater o tráfico e a milícia que travam disputa nos territórios, principalmente na zona oeste do Rio, foi o que declarou, as autoridades do governo do Rio de Janeiro. No entanto, a operação levanta discussões de especialistas sobre a sua real efetividade. Durante o programa Central do Brasil, essa parceria da TVT com o Brasil de Fato, a nossa apresentadora Luana Ibelli entrevistou a coordenadora do Núcleo de Ativismo da ONG Rio de Paz, que é Fernanda Valim, no intuito de analisar a situação. Para a especialista, os moradores acabam virando reféns em uma situação extremamente complexa. A situação é o seguinte, esses moradores de favela, eles são reféns, Os moradores dessas comunidades, assim como de tantas outras comunidades, não só no Rio de Janeiro, infelizmente, essas comunidades têm sido tomadas por narcomilícia há muitos anos. A gente antes tinha o tráfico, depois você teve a ascensão da milícia, hoje a gente já fala em narcomilícia, não dá para separar a atividade deles. Obviamente, essas facções brigam entre si e no fogo cruzado da briga entre facções e da ação policial está o morador da favela. Desde janeiro de 2023, eu estou com dados aqui, que são dados da Secretaria de Segurança Pública do próprio estado do Rio de Janeiro, até a última sexta-feira, 238 pessoas foram assassinadas nessa região que a gente está falando aí da Zona Oeste, nessa região que está em disputa, e agora a gente vê essa mega operação acontecendo, colocando o morador de favela mais uma vez nesse fogo cruzado, onde ele já está correndo esse perigo, por conta da presença da narcomilícia, dessas brigas de facções, e agora qual é o grande medo do morador de favela? É o medo do abuso de autoridade, porque quando o Estado mostra essa face para o morador de favela, a face da segurança pública, ela invariavelmente vem acompanhada de abuso de autoridade. Para a especialista, esses modelos de mega operações que são amplamente utilizados no estado do Rio de Janeiro não têm potencial para resolver a questão de forma efetiva, ainda que sejam operações permanentes. Nós conversamos também com Fernanda sobre o histórico de operações do Rio e sobre a forma como elas são realizadas. Não é a primeira vez, Luana, infelizmente, não vai ser a última, e a forma como essas operações são realizadas, elas enxugam gelo, e elas colocam a vida do agente de segurança como escudo, como bucha, como bala. A vida dos agentes de segurança também é colocada em perigo. Olha, o discurso do Cláudio Castro é um discurso eleitoreiro. Nós estamos em pré-campanha municipal. As eleições municipais, elas são importantes para a conquista de territórios pelos políticos. Elas vão ter um peso lá em 2026,
A gente está vendo agora com o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, a gente está vendo, por conta de todos esses inquéritos em cima de Bolsonaro, um avanço assim voraz da extrema-direita para cima da sociedade para tentar ganhar a sociedade no discurso, porque eles estão vendo que eles estão perdendo território nas urnas, as pessoas estão começando a desconfiar de uma série de coisas, ou seja, agora as eleições de 2024, desse ano, elas são importantes para o avanço da extrema-direita. Como é que a extrema-direita avança, Luana? O que faz parte do discurso da extrema-direita? Esse discurso da segurança pública, ele está na base. Então, a gente vai, a tal história do bandido bom é bandido morto, porque, olha, já vai começar a morrer gente nessa mega operação, você não tenha dúvida. Infelizmente, isso vai acontecer. E aí a gente vai ter todo um discurso da polícia de eficiência, como se morte de suspeito fosse eficiência de operação. Entende? E aí, assim, é claro que o morador de favela, ele quer a presença da polícia. É claro que ele quer segurança pública. Mas aí, o que vem depois disso? Qual é a face que o Estado mostra para esse morador? O Estado vai trazer posto de saúde? O Estado vai trazer escola? O Estado vai trazer lazer para dentro da comunidade? Saneamento básico? Urbanização decente? Não vai. A única face que o Estado mostra é a face da truculência da polícia para eles. Essa operação não tem jeito de dar certo. Diante de um cenário tão complexo, que afeta a vida de milhares de pessoas, será que existe uma solução para acharmos caminhos viáveis e mais possíveis para resolver essa questão? A Fernanda respondeu sobre isso. Existe. A gente vê quando são feitas operações com inteligência, Luana, porque a Polícia Civil do Rio tem um núcleo de inteligência capaz de rastrear o dinheiro, o caminho do dinheiro dessas facções e atuar por essa via. Dá para prender um monte de gente, de chefão grosso aí, de milícia e narcotráfico, sem disparar um tiro dentro da favela. Essas operações, elas podem ser feitas com inteligência. Acontece que, de repente, você quer expulsar mesmo a bandidagem lá de dentro da favela, vamos fazer uma operação, mas vamos fazer uma operação de cunho social. A polícia entra desse lado de cá, o posto de saúde, a escola, o saneamento entram de cá também. Por quê? A gente viu desde ontem eles tirando barricadas, ai que bom. Eles fazendo uma operação no sentido de restabelecer fornecimento de gás, água e luz, para que os moradores não fiquem reféns de pagar esses serviços para o tráfico, para a milícia. Ai que bom. Só que isso depois vai haver garantia para o morador? Essa operação ela só dá certo quando você dá garantias para a população e o Estado faz uma ocupação maior do território, não é apenas com a segurança pública. A segurança pública é apenas um dos lados dessa operação. Vamos entrar com um programa aqui grosso de saneamento mesmo, vamos esburacar essa favela, vamos sanear tudo isso aqui de uma vez, dá para fazer? Lógico que dá. Investimento público, e está previsto inclusive em Constituição, né, o direito do cidadão. Vamos aqui entrar construindo, 5, 6 escolas de uma vez, de período integral, onde as crianças possam se alimentar, estudar e fazer esporte. Então, quer dizer, a segurança pública ela deveria ser aquilo que entra, limpa a área, e essa área, estando agora possível o Estado poder entrar com os serviços públicos. Se não fizer isso, Luana, não vai. Que o Brasil é terra indígena, todo mundo sabe, né? E são muitos, diversos, os conhecimentos e saberes de cada etnia indígena que faz parte do nosso país. A gente vai conhecer agora a experiência da cura ancestral a partir do conhecimento de mulheres indígenas no Maranhão. São conhecimentos milenares que têm sido repassados entre gerações através da articulação de mulheres indígenas do Maranhão, a ANIMA, na terra indígena Araribóia. A terra indígena Araribóia fica localizada na cidade de Amarante, que fica no Maranhão. São os saberes ancestrais, reforçados pelas mais velhas dos povos originários, que dão um caminho para fortalecer o corpo, o espírito e o território. Bom, vamos saber mais de tudo isso. A nossa repórter Mariana Castro foi até lá saber de toda essa experiência e conta pra gente. Nos territórios indígenas, o cuidado é coletivo, seja do corpo, do espírito ou da terra.
Por isso, se uma pessoa está doente, toda a aldeia está doente. E as práticas envolvem desde rituais de banho e defumação até a produção de xaropes e garrafadas. Esse conhecimento é milenar e tem sido repassado às novas gerações através da articulação das mulheres indígenas do Maranhão, a AMIMA. É o que explica direto da terra indígena araribóia Cíntia Guajajara, antropóloga e uma das coordenadoras da organização. Esse conhecimento a gente vem adquirindo desde os nossos antepassados, nossos bisavós, nosso avó, nossa mãe. E esse conhecimento a gente vem repassando para geração, nossos netos, nossos filhos, né? E a gente vem acompanhando, observando os processos desse conhecimento, desde os banhos, a importância da prevenção e da cura da medicina através das plantas medicinais, como o cumaru, a copaíba, a andiroba, a mucuíba, né? As raízes, as folhas, as sementes, os óleos e os leites. Cada planta tem a sua importância. Isso é um conhecimento milenar, um conhecimento ancestral que a gente não pode deixar perder, só vem fortalecer a nossa saúde e a nossa medicina. Cíntia explica que as formas de repassar esse conhecimento acontecem naturalmente, ao longo dos anos, por meio dos próprios rituais. Através dos cantos, através dos encontros e prevenção mesmo. Quando a gente percebe os sintomas, a gente vem fazendo o chá, fazendo o xarope, fazendo as garrafadas, extraindo os óleos da própria natureza, das sementes. Cada região, cada lugar, cada aldeia tem uma característica própria. Eu estou falando aqui do território araribóia, especificamente da aldeia Lagoa Quieta, porque eu aprendi com minha avó, aprendi com minha mãe e já estou ensinando para minha comunidade, minhas filhas, meu genro, minha neta. Maria do Amparo Guajajara apresenta uma das flores utilizadas nos rituais. Essa flor aqui é a flor da mucunã, que a raiz, o pé dela serve para febre, para vômito. A água delas também é muito importante, viu? A flor da mucunã, que isso aqui é que nós usamos muito para fazer os remédios, né? Quando a criança adoece, quando a criança está com diarreia, dá vômito, a gente tira a água do pé dessa flor aqui, ó, da mucunã. E as crianças da comunidade já sabem da importância de tudo isso, o quanto que a medicina indígena, a medicina tradicional é importante para o nosso povo, para a nossa existência, para a nossa saúde e traz uma qualidade de vida para nós. E isso é uma forma de cuidar que a gente vem passando para o nosso jovem, uma forma de bem viver para o nosso povo. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. O governo federal completou 1.000 operações no intuito de conter o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A ação de número 1000 aconteceu no último final de semana na região de Palimiú, em Roraima, e destruiu diversos equipamentos ligados à prática de mineração. As informações completas a gente vai saber agora com o repórter Gabriel Correia, da Rádio Nacional de São Luís. O governo federal completou 1000 operações para a retirada do garimpo ilegal em terra indígena Yanomami. A 10ª ação, divulgada nesta terça-feira, aconteceu no último fim de semana na região de Palimiú, Roraima, e destruiu equipamentos de mineração, apreendeu 1 tonelada de cassiterita, 140 litros de combustível e uma antena de internet Starlink. Um suspeito foi detido. Desde que foi criada em fevereiro, a Casa de Governo tem combatido a logística usada por criminosos na maior terra indígena do país. Em 5 meses foram apreendidas e inutilizadas 18 aeronaves, mais de 70 mil litros de óleo diesel, 467 motores, 54 antenas Starlink, 38 toneladas de cassiterita e quase 11 toneladas de ouro. Ao todo, 59 pessoas foram presas. De acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, os alertas de garimpo na terra indígena caíram 73% nos 4 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já os custos
custos para a atividade do garimpo ilegal ficaram 40% mais caros. A Casa de Governo, localizada em Boa Vista, faz a interlocução entre as esferas estadual, municipal e 31 órgãos federais envolvidos. A estrutura gerencia ações da PF, da ABIN, FUNAI e IBAMA, além dos Ministérios da Educação, da Saúde, Povos Indígenas e Direitos Humanos. Mais de 27 mil habitantes vivem no território indígena. O planejamento para os próximos meses é consolidar a retirada de invasores e ampliar políticas públicas, em especial para a saúde e segurança alimentar. Segundo o diretor da Casa de Governo, Newton Tubino, a contaminação por mercúrio e as doenças deixaram uma herança de terra arrasada. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Nessa semana, o movimento lançou em Brasília uma campanha para aumentar a presença de pessoas negras progressistas no Legislativo. Foi a Coalizão Negra por Direitos que lançou nessa semana em Brasília a campanha Quilombo nos Parlamentos, eleições 2024. A intenção da campanha é ampliar nos parlamentos a presença de pessoas negras comprometidas com a agenda do movimento negro e com as lutas por justiça social, de gênero, climática e econômica. A nossa reportagem esteve no lançamento, acompanhou os detalhes, conversou com lideranças e a gente vai saber mais detalhes de tudo o que aconteceu. Douglas Matos está aqui para falar para a gente. A Coalizão Negra por Direitos lançou em Brasília a campanha Quilombo nos Parlamentos, eleições 2024. A ação busca ampliar a presença de pessoas negras nos parlamentos, comprometidas com a agenda do movimento negro e com as lutas por justiça racial, de gênero, climática e econômica. De acordo com a organização, em 2022, a iniciativa apoiou 144 candidaturas do movimento negro, que receberam mais de 4 milhões de votos, ou seja, 3,46% dos votos válidos. Dessas, 29 foram eleitas para cargos legislativos federais e estaduais, o que representou 20% do total de candidaturas comprometidas com a agenda da coalizão. Mariana Andrade, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, uma das mais de 290 organizações que compõem a Coalizão Negra por Direitos, comenta que, em 2024, a campanha chega com uma estratégia renovada e com a expectativa de resultados ainda melhores do que os alcançados em 2022. Agora a gente vem entendendo um novo cenário, uma nova conjuntura, nova lei e tudo isso que tem acontecido, né? A expectativa da campanha é que a gente tenha mais pessoas apoiadas. A gente tem várias organizações da Coalizão Negra por Direitos fazendo esse trabalho de acompanhar frontalmente campanhas e, obviamente, que lá na frente, que como resultado a gente tenha mais pessoas negras comprometidas com as nossas pautas. A diretora executiva do Instituto Marielle Franco, Lígia Batista, lembrou que essas serão as primeiras eleições municipais desde o assassinato da vereadora carioca, sob vigência da Lei de Combate à Violência Política de Gênero, a Lei 14.192/2021, aprovada em 2021, e cobrou o compromisso dos partidos, principalmente do campo da esquerda, com o enfrentamento do tema no interior das agremiações. Sem um enfrentamento à violência política de gênero e raça, sem um movimento de mudança de cultura política, a gente não consegue efetivamente produzir soluções para o futuro. Então é fundamental que esse também seja um momento para que a gente veja um compromisso com o enfrentamento à violência política na ordem do dia, né, na reflexão sobre como os estatutos dos partidos se estabelecem. Tema presente nos debates durante o evento de lançamento da campanha Quilombo nos Parlamentos foi a proposta de emenda à Constituição número 9, conhecida como a PEC da Anistia, que libera de multas partidos que não cumpriram as cotas de gênero e raça nas eleições. Segundo os movimentos sociais e populares, a PEC que tramita no Congresso invalida uma série de conquistas, resultado de luta de setores sociais por maior participação nos espaços políticos, como explica Ingrid Farias, integrante da coordenação da Coalizão Negra por Direitos. Essa PEC ela ataca diretamente esse direito que foi conquistado de acesso a cotas, de acesso a fundo partidário, tempo de TV, tantas outras garantias aí que foram previstas ao longo dos anos com a luta da população negra, das mulheres, né, e do povo indígena.
Além disso, a integrante da coordenação da Coalizão Negra por Direitos lembra que a medida representaria um forte impacto financeiro para o Estado, já que o perdão das dívidas dos partidos irregulares pode chegar a 23 bilhões de reais em recursos públicos. A gente está falando do maior fundo eleitoral da história do Brasil. São 4 bilhões de reais sendo destinados diretamente para os partidos fazerem o que quiserem com esse dinheiro. Isso não pode acontecer. Esse dinheiro precisa ser regulado. Esse dinheiro que é público, que vem dos cofres públicos, vem de nós, contribuintes, precisa ser regulado. Os partidos não podem distribuir isso ao bel prazer, como eles quiserem. Farias cobrou das instituições de controle e fiscalização que façam o seu trabalho sobre as possíveis fraudes no uso dos recursos. Já a socióloga baiana e reconhecida ativista pelos direitos da população negra Vilma Reis, presente no debate, usou as palavras da filósofa e escritora Sueli Carneiro para denunciar o caráter racista da PEC. A PEC 09 é racismo em estado puro. É a baba do racismo escorrendo pelas paredes do Congresso Nacional. Reis defendeu que, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso, ela deva ser questionada judicialmente pelas organizações do movimento negro. Nós estamos em Brasília e a gente não veio aqui para dar voltinha. Onde a gente pisar vai ter desobediência ao racismo, à misoginia, à LGBTfobia e desobediência a essa lei e a essa função absurda de desarticular as lideranças negras que têm feito um esforço muito grande para ocupar os espaços de poder com poder. Nós não estamos aqui para fazer papel de manso, papel de gente obediente. O que nos mantém viva é exatamente a desobediência ao racismo. As organizações da Coalizão Negra por Direitos divulgaram um manifesto com uma apresentação da campanha, suas diretrizes e as principais linhas de atuação para as eleições municipais deste ano. De acordo com o texto, se trata de uma iniciativa suprapartidária, que tem como centralidade o debate racial e que busca ampliar a representatividade de pessoas negras do campo progressista nos espaços de decisão política. O documento afirma ainda que, para além da ampliação da representação negra nesses espaços de decisão, a campanha busca garantir as pautas do movimento negro relativas à justiça racial, social e de gênero, refletidas na agenda da coalizão, tenham defensores nas câmaras municipais e prefeituras. A entidade divulgou 6 recomendações aos partidos políticos, ao sistema de justiça e às organizações da sociedade civil comprometidas com a pauta do movimento negro no Brasil. Entre elas, a criação de comissões permanentes de heteroidentificação na Justiça Eleitoral Regional. Heteroidentificação é um procedimento que complementa a chamada autodeclaração e consiste na percepção de outras pessoas sobre a autoidentificação étnico-racial. Ainda entre as pautas, o estabelecimento de canais e fluxo de recebimento de denúncias, assim como a abertura de processos investigativos contra quem pratique atos de violência política, de gênero e raça no país. Outra recomendação é a promoção de campanhas para o enfrentamento à violência política, de gênero e raça contra mulheres cis, trans e travestis. O movimento defende ainda uma atuação pelo efetivo funcionamento da Lei de Enfrentamento à Violência Política, Racial e de Gênero e a adequação do Estatuto Partidário ao disposto na Lei 14.192 de 2021, estabelecendo mecanismos para prevenir e enfrentar a violência política dentro dos partidos. Finalmente, a Coalizão Negra por Direitos cobra das instituições da Justiça Eleitoral atuarem pelo cumprimento da distribuição equitativa de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral e também do tempo de propaganda na TV e no rádio para candidaturas negras. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Valderez Freitas Teixeira, mais conhecida como Dona Val, é um patrimônio vivo da cultura popular baiana. Na nova versão da novela Renascer, quem está acompanhando, a novela está no ar nesse momento, a canção de Dona Val, intitulada Borboleta, apareceu como trilha sonora da novela logo no capítulo inaugural. A Dona Val recebeu a equipe do Brasil de Fato na casa dela, em Ilhéus, na Bahia, para relembrar a história dela e mostrar o repertório autoral que ela tem. Na reportagem de Pedro Escapassolas, a gente vai conhecer um pouco
pouco mais artista, Dona Val, e os cantos da lavoura cacaueira em Ilhéus. Oi, 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 eu sou Dalila, é meu amor. Em Ilhéus, no coração da zona cacaueira baiana, um projeto musical pioneiro liderado por 4 mulheres vem resgatando a tradição dos cantos de trabalho. Manifestações culturais que poetizam a vida e a lida diária e que vem se perdendo no imaginário brasileiro. É o que explica Tarsila Mendes, uma das fundadoras da banda. E esse trabalho de releitura desses cantos, né, de trabalho da lavoura cacaueira, das lavadeiras e marisqueiras, ele remonta aos nossos antepassados, às nossas ancestralidades, né? Ele traz isso de volta, ele faz a gente lembrar de uma história que não foi contada, inclusive nos livros de história, né, das pessoas que para cá vieram, muitos migrantes de outros estados e que trouxeram suas culturas que estão também permeadas nesses cantos de trabalho. Então a gente entende também como um trabalho político por isso, né? Além de trazer as mulheres para o palco como a ideia inicial, a gente também traz essas histórias não contadas por meio da música. A banda Mulheres em Domínio Público teve início em 2011 em Ilhéus. Ao acessar o repertório por quem de fato vivenciou as canções em sua vida no campo, como é o caso de Dona Val, Dona Dená e Dona Maria, a banda incrementou suas experiências próprias, que também se conectam com a ancestralidade na região. Desses encontros saíram releituras musicais de 16 cantigas que deram origem ao primeiro projeto musical do grupo, intitulado Sindolelê. Ingrid Luiza conta sobre a importância dos cantos das mulheres para a cultura cacaueira. As mulheres sempre foram muito inseridas dentro da região cacaueira, dentro da cultura da lavoura do cacau, né? Tanto os homens quanto as mulheres que faziam essa toada, as toadas de cantos de trabalho, né? Tanto nas mulheres, tanto na beira do rio, como lavadeiras, quanto dentro da própria lida mesmo, né? Claro que a mão de obra cacaueira majoritariamente era muito masculina, mas também tinham muitas mulheres presentes. Então, isso foi muito importante para podermos guardar e registrar todos esses momentos históricos, né, que com o tempo a gente acaba esquecendo. A banda que dá seu olhar sobre as músicas de domínio público é composta por Cris Passos, Geisa Pena, Ingrid Luiza e Tarsila Mendes. Neste ano se prepara para o lançamento de seu novo disco, Sindolelê 2. O álbum é uma continuidade do primeiro, agora com novas canções. Iaia, é hoje que a palha da cana voa. Iaia, é hoje mesmo que ela tem que voar. Para as mulheres, o desafio foi trazer essas músicas da lavoura cacaueira para uma roupagem moderna, incorporando novos estilos. Como conta Tarsila Mendes. A gente lança a mão aí de ritmos como baião, como reggae, como samba, para poder ritmar esses cantos, né? Que, mais uma vez eu falo, eram cantados ali na lavouras, né? Só, entre aspas, o pessoal cantando. E agora a gente traz com um formato de banda mesmo, com 4 músicos tocando e mais 4 cantoras cantando. Vamos lá, recentemente, a banda colaborou com a equipe de direção musical da novela Renascer, da Rede Globo, que estreou em 22 de janeiro. Dona Val, cantora e colaboradora do repertório da banda, e que inclusive já participou do nosso Bem Viver, foi uma das compositoras das canções exibidas na novela Global. Eu gosto de lavar. O disco autoral de Dona Val, lançado em abril, foi todo ele produzido pela banda Mulheres em Domínio Público. Dona Val conta da relação com as 4 mulheres. Me sinto bem com elas porque estão me incentivando muito, muito mesmo. Às vezes eu fico assim, querendo fracassar. Já estou velha, cansada, não sei o quê. Não. E aí elas são firmes mesmo comigo. É por isso que eu digo, minhas filhas. Tarsila reforça que o trabalho da banda continua. A gente traz isso como uma forma de rememorar, de homenagear esses trabalhadores e de trazer as mulheres ao palco também. Não é meia-noite não, não é meia-noite não, não é meia-noite não. Não é meia-noite não, não é meia-noite não. De
São Paulo da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Somas. E assim a edição do Bem Viver dessa sexta-feira, dessa semana, fica por aqui, desejando um bom descanso para todo mundo. Lembrando então que a gente está de volta segunda-feira, você sabe bem, a gente chega junto sempre a partir das 11 horas da manhã pela radiobrasildefato.com.br, logo depois, 1 da tarde, RBA Rádio Brasil Atual nos transmite aqui em São Paulo pela 98,9 FM. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio, edição e produção de Camila Aguiar e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio e toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até a semana que vem, gente. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.